Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Visão de Jogo para falar de futebol, da jornada 13 que pode ser um número de sorte para o Benfica, porque é uma jornada em que não mudaram os três da frente, mas podem virtualmente mudar, porque o Benfica tem um jogo em atraso e com a derrota do Sporting, se vencer esse jogo em atraso frente ao Nacional da Madeira, embora antes, há que chamar a atenção, há ainda mais uma jornada para jogar na próxima semana, mas dizia que o Benfica tem essa hipótese de, vencendo esse jogo em atraso, passar para o primeiro lugar do campeonato e ultrapassar um Sporting que voltou a perder em Moreira, e neste momento claramente que a equipa não está bem. Tem-se visto nos últimos jogos e agora viu-se de uma forma mais clara, penso em Moreira, se é para uma treinador ou não. Vamos tendo cada vez mais indícios, pelo menos, para perceber isso, ou para analisar isso. Esta semana será também mais um caso desses, porque temos Liga dos Campeões a meio. Cá estamos para o nosso Visão de Jogo, onde a moderação é quem tem a posse de bola. Não sei por onde é que vocês querem começar. Eu olho para estes três jogos. Aquilo que me chama mais a atenção, naturalmente, é a quebra do Sporting. O Porto fez uma exibição semelhante a muitas outras, embora tenha algumas particularidades o jogo em si, mas um Benfica que me pareceu, frente ao Vitória, uma equipa, eu ia utilizar o termo realista, mas talvez não seja o melhor, pragmática. Sim, foi uma equipa que prescindiu um pouco, talvez, da criatividade, porque não havia Cockchu, e não houve opção de jogar a Hamdouni ou Rolaiser de início, eventualmente numa posição de segundo avançado, para jogar com um trio de médios, diria mais fortes, mais de contenção no perfil. O Arsenal, o Florentino e o Barreiro. Portanto, voltou-se a juntar Barreiro e Florentino, mas nem por isso se voltou a juntar a ideia de Roger Schmidt, porque há várias formas de juntar jogadores e expressá-los de forma diferente. E assim viu-se que até Barreiro foi o elemento talvez mais ofensivo, ou que chegava mais à frente durante aquele jogo, sobretudo na primeira parte. Mesmo assim, a equipa não teve muita criatividade, frente ao bom Vitória, naturalmente, mas penso que ganhou bem o jogo. E olhando neste momento, e isto é incrível porque o futebol muda tão rapidamente, e ainda bem, não é? Porque é isso mesmo que nos apaixona, o Benfica parece nesta altura a equipa talvez com mais certezas, não é? O Sporting caiu numa dúvida existencial quase, depois da saída do Ruben Amorim. O Porto continua com muitos problemas para resolver, embora vê-se que os jogadores querem, vê-se que o treinador quer, mas as coisas não acontecem. O Benfica tem mais certezas nas opções que toma, e neste jogo acabou por segurar bem todos os momentos, mesmo quando a Vitória cresceu. Sim, bom dia, boa tarde a todos. Eu acho que o Benfica foi uma equipa realista, como tu disseste, e mostrou algum respeito pelo Vitória. E no fundo também mostrou respeito pela importância que o jogo tinha na sequência da derrota do Sporting, que foi anterior ao jogo na Luz. E acho que a colocação, como tu já sublinhaste, Leandro Barreiro com o Florentino, mas não nas funções que tinha com o Florentino, com Roger Schmidt, também mostra um pouco isso, a vontade de controlar o jogo, não necessariamente de o dominar da forma como o Benfica tem dominado outros adversários, mas de tentar controlar o perigo que o Vitória de Guimarães representa, e que, a boa verdade, chegou a criar e chegou a ter oportunidades para marcar e para complicar ainda mais a vida ao Benfica. Mas eu diria que este foi um dos jogos mais complicados que eu vi do Benfica, no sentido complicados. O Vitória foi um dos adversários mais complicados, o que mais complicou a vida ao Benfica desde que Bruno Lage tomou conta da equipa. Considerando tudo isso, percebe-se o pragmatismo do 1-0 e de segurar o 1-0, arriscar pouco na busca de mais golos que podiam desequilibrar a equipa frente a um adversário que tem argumentos a meio campo e no ataque para criar problemas. Chegou a criar alguns, não conseguiu ser eficaz na finalização.
E acho que isto também mostra uma maturidade do Bruno Lage, que se calhar é um bocadinho o que falta a João Pereira e a Vítor Bruno, para além da estabilidade que os últimos resultados lhe vão dando a ele e à equipa. A consciência de que as coisas vão correr bem. É sempre mais fácil jogar com essa consciência do que com as dúvidas existenciais de quem acha que mais cedo ou mais tarde vai acontecer um problema qualquer. Portanto, acho que sim, acho que o Benfica fez um jogo competente, não fez um jogo brilhante no sentido de ter sido esmagador, como já foi noutros jogos, mas o Vitória não é uma equipa qualquer. Aliás, também abre aqui uma janela de dúvida sobre a forma como o Benfica vai lidar com jogos de calibre diferente, como o derby, também ainda não jogou com o Braga, portanto acho que o campeonato a esse nível está, ou pode estar ainda muito em aberto, havendo a convicção de facto que neste momento o Benfica é a equipa mais estabilizada das três, pelo menos a única que não está a lidar com problemas existenciais. Sofia, queres pegar na bola? Vou, e olá a todos. Antes de mais, eu olhei para estas 3 partidas e fazendo só aqui um apanhado global. Sim. E se isto continuar assim, e não estou a dizer que vai continuar ou não, mas estas últimas sensações que ficaram desta jornada para mim não foram sensações positivas de lado nenhum. Temo que se isto continuar assim vamos descobrir a equipa menos má e não a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Não acho de todo que o jogo do Benfica tenha sido competente, apesar do resultado. Acho que a equipa por esta altura é uma equipa que não está a lidar com a frustração dos resultados, mas está a lidar com más exibições consecutivas. Moreirense não, deixem-me só aqui ter a certeza do que estou a dizer. Aroca, Mónaco e agora também Vitória. Acho que é a terceira má exibição do Benfica e ainda por cima vem de uma altura em que Bruno Lage teve mais tempo para treinar, ou seja, com isto quero dizer que não tenho visto a equipa a progredir do ponto de vista coletivo, tendo em conta o tempo, quando o tempo vai passando, supostamente a equipa deveria melhorar coletivamente e não é isso que tenho visto. Acho que há uma leitura muito mais certeira do perfil dos jogadores, isso aí em relação às funções que Bruno Lage lhes dá, tudo isso, acho que a leitura é muito mais certeira e também a reabilitação de várias figuras do plantel, mas acho que coletivamente a equipa não está a melhorar e eu acho que esse é um sinal de preocupação que vai além dos resultados. Como vocês fizeram aqui algumas referências ao jogo do Vitória também, então vou pegar por aí. Eu creio que a aposta em Leandro Barreiro para mim foi surpreendente. Eu esperava Rolaiser naquela posição, até porque me parece que Leandro Barreiro é um jogador mais de contexto e não necessariamente para começar de início quando o Benfica precisa de desbloquear resultados, quando precisa de uma maior e melhor harmonia no meio campo. Leandro Barreiro tem um grande raio de ação do ponto de vista defensivo, mas é um jogador que com a bola não acrescenta muito àquele meio campo, tendo em conta até já as lacunas de Florentino e o facto de Arsenal muitas das vezes ter de estar a compensar a Di Maria. Não era Leandro Barreiro quem eu esperava Rolaiser, para também que Arsenal se pudesse pegar no jogo de uma outra forma. Foi sobretudo Tomás Araújo, ou foram sobretudo Tomás Araújo e Carreras quem tiveram de ter esses dividendos na fase de construção, até porque são dois jogadores, o Carreras mais em condução, o Tomás Araújo mais através do passe, são dois jogadores que conseguem aportar nesse sentido. Acho que Di Maria foi de menos a mais ao longo da partida. Acho que Aktürkoğlu, apesar do gol, não está a atravessar de todo o seu melhor período no Benfica. Acho que na primeira parte Pavlidis foi importante na forma como foi conseguindo dar alguns apoios de costas para a baliza, embora novamente na segunda parte tenha pecado na finalização, mas para compreender Pavlidis eu acho que temos que ir um bocadinho além disso. Acho que Pavlidis é um jogador que dá critério, ou que tenta pelo menos sempre fazer as coisas bem. Às vezes não lhe sai do ponto de vista da execução, mas em termos de movimentos é um jogador que é muito bom
nesse sentido, e acho que o Vitória foi uma equipa que até conseguiu mostrar muito mais do que tinha mostrado contra o Futebol Clube do Porto. Recordar que em casa perdeu 3-0 frente ao Futebol Clube do Porto, foi um resultado expressivo e que eu acho que acaba por ditar ali um bocadinho a forma como a equipa não se conseguiu desdobrar ofensivamente. Contra o Benfica na Luz isso já não aconteceu, já tivemos mais Vitória do ponto de vista ofensivo, mas mesmo assim não foi um Vitória muito exuberante, foi um Vitória em muitos períodos a conseguir circular, a conseguir estar por dentro do bloco do Benfica, teve as suas ocasiões, mas faltaram-lhe os últimos 30 metros do terreno, como eu aliás acho que já tinha faltado ao Aroca. O Aroca também foi uma equipa que muitas das vezes conseguiu circular a bola, conseguiu chegar-se à frente, mas depois faltaram-lhe os últimos 30 metros do campo para conseguir castigar o Benfica. Portanto, eu acho que por esta altura o Benfica está longe de estar a praticar um bom futebol, mas tem alguns jogadores que não necessitam tanto do momento para conseguirem fazer diferenças. Por exemplo, Aktürkoğlu é um ótimo caso se quisermos compará-lo, por exemplo, com Trincão ou até com Galeno ou PP. É um jogador que não necessita tanto do momento para que a sua relação com a baliza se mantenha quase intacta, e viu-se que perante uma exibição fraca, na minha opinião, consegue marcar o golo. E depois há um jogador como Di Maria que mesmo perante adversidades de equipa é um jogador que consegue aparecer. Também foi importante aqui e ali, como se calhar nunca tinha sido importante esta temporada, Otamendi no momento defensivo. Lembro-me pelo menos daquele corte importantíssimo que impede que o cruzamento chegue a outras zonas do terreno. Até se ficou a protestar grande penalidade nessa altura, não me pareceu grande penalidade nenhuma. É um grande corte do Otamendi. Num cômodo geral, acho que realmente o Benfica não está a demonstrar evolução do ponto de vista coletivo, e eu acho que isso é um mau sintoma para a equipa. Eu penso que a equipa pode muitas vezes não ter um nível exibicional alto, isto é, não ser uma equipa que empolgue, tirando naturalmente sobretudo as questões individuais, a questão naturalmente de Di Maria, a questão de Aktürkoğlu, sobretudo estes dois. Mas parece-me ser uma equipa que, independentemente das coisas correrem pior ou melhor, ou as opções serem melhores ou piores, os jogadores têm uma missão clara do que têm que fazer. Embora me pareça que nestes últimos 3 jogos, e de facto pegando nesse bloco Aroca, Mónaco, Vitória, a equipa não reagiu bem ao decorrer dos jogos, mesmo os tendo vencido. Já falei aqui em relação ao jogo no Mónaco, o que foi na altura em que o Benfica ficou com 10, o desfazia do meio campo com a saída de Florentino. Não, o Benfica não ficou com 10, o Benfica ficou com 11 e o Mónaco sim, quando o Mónaco ficou com 10, sim, quando ficou em superioridade numérica, eu queria dizer. Exatamente. A saída de Florentino e ter perdido aí o controle do meio campo. Portanto, eu acho que há aqui um plano de jogo inicial do Laje, e depois há uma reação ao jogo, ao decorrer do jogo, e tomada de decisões. Acho que nesse jogo com o Mónaco acabou, na minha opinião, e já falamos disso a semana passada, por ser salvo pela inspiração do Di Maria, numa altura em que o jogo ficou partido, quando o Benfica devia ter agarrado na superioridade numérica. E acho que o jogo frente ao Vitória, a opção de não tendo Cockchu, de jogar com Barreiro junto a Florentino e Aursnes, fez-me ter a sensação, depois no decorrer do jogo, que a equipa acabou o jogo como devia ter começado, isto é, porque há ali um momento em que há a substituição, a saída de Barreiro para a entrada de Amdouni, que podia eventualmente ser a solução para o início do jogo, ou Rolaiza, eventualmente, ou até Aktürkoğlu metido dentro e aberto o Amdouni por aí fora. Isto é, a equipa acabou o jogo como devia começar e começou o jogo como devia acabar. Isto é, o Barreiro faria mais sentido entrar naquele momento em que o Vitória estava a crescer e a ganhar um meio campo, e naquela altura, perante essa reação do Vitória, a reação do Lages foi meter o tal segundo avançado para ver se a equipa conseguia ter
ou depender ofensivo e não recuasse tanto no terreno. Eu acho que a equipa, independentemente de recuar mais ou recuar menos, aquilo que aconteceu nesse momento, e essa substituição foi feita ao minuto 67, 70, sensivelmente, a equipa partiu-se ainda mais no meio campo, e foi quando o Vitória começou a jogar também por dentro do bloco do Benfica. Amdoni é um segundo avançado que não consegue ser terceiro médio, como é Cockchu, e o Benfica passou a jogar com o meio campo a 2, sem Barreiro. E aí acho que o Vitória, que é uma equipa de médios, essencialmente, mesmo que naquela altura tivesse metido outro extremo, o Gustavo Silva, conseguiu tomar conta do jogo taticamente. Não criou grandes oportunidades, é verdade, tirando aquele lance que a Sofia refere, que o Otamendi faz um grande corte quase sobre a linha. Na maior parte do tempo o jogo ficou taticamente feio, digamos assim, mas sem nunca existir um controlo do jogo por parte de nenhuma das equipas. Quando o Benfica, eu acho que a podia ter mantido. Eu acho que a substituição de Barreiro naquela altura já não era aquilo que se pedia à equipa. Mas acho precisamente por isso é que eu disse no início que acho que o Bruno Lage respeitou muito essa equipa de médios que é o Vitória de Guimarães no início do jogo, sim. Ele tinha dito que tinha afirmado que era um jogo difícil, isso todos sabíamos. O Vitória é uma das equipas a jogar melhor em Portugal. Mas não te parece, desculpa Jorge, então, aquela substituição que ele faz é uma substituição mais, não quero dizer para a bancada, mas não. Eu acho que ele não sente aquela substituição, porque aquela substituição vai contra o plano de jogo, nem o jogo estava a pedir a entrada de um segundo avançado. Não tenho a certeza do que é que lhe passou pela cabeça. Acho que há a hipótese, ou pode pelo menos ter pensado que o Amdoni na frente poderia ajudar a conter o crescimento do Vitória, arranjar um ponto de preocupação. Sim, acrescentar uma preocupação a partir o jogo. Sim, acrescentar uma preocupação ao Vitória de Guimarães também com a sua baliza e não estar tão disponível para pensar na baliza do Benfica. Pode ter sido isso. Aquilo que acho do 11 inicial, acho que o Bruno Lage percebeu a importância do jogo. Era muito importante, depois da derrota do Sporting, garantir uma vitória, fosse como fosse, para estar em condições de agora atacar o primeiro lugar, chegar ao derby, com a possibilidade de chegar ao derby em primeiro lugar. E acho que foi nesse sentido uma opção muito pragmática de manter uma equipa sólida, mais capaz de conter o Vitória e sem perder a capacidade de chegar ao golo. Lá está, com os jogadores que desequilibram, como o Aktürkoğlu, como a Di Maria, que esteve muito apagado durante a primeira parte. E um aspecto, só para passarmos depois para equilibrarmos aqui o tempo para aquilo que é o Sporting, também com um aspecto importante, porque não existindo de facto esse segundo avançado, o grande trabalho de segundo avançado foi feito, e a Sofia tocava nesse aspecto, e bem, na minha opinião, pelo Pavlidis, na forma como recuava no terreno. Aliás, o golo resulta de um movimento de Pavlidis de baixar para a tal zona entre linhas, entre os médios e os defesas adversários, para fazer o passe para o Aktürkoğlu, e é um grande movimento do Pavlidis. Como está a inteligência do jogador de perceber que tinha que ir para um espaço que a equipa precisava, onde estivesse lá alguém que não estava de raiz. Por isso eu disse que o Benfica acho que acabou o jogo como devia começar, em termos de estrutura, de jogadores, e começou como devia acabar. Mas a verdade é que venceu o jogo, e venceu, penso que bem, olhando aquilo que é o jogo no conjunto, e aproveitou o que tu dizias, aquilo que é a derrota do Sporting neste momento. E neste momento olha-se para esta equipa do Sporting, e por mais questões que se coloquem em relação ao Benfica, a questão que se percebe é que há mais certezas, e o Sporting entrou neste momento numa dúvida existencial enorme, em que os jogadores, que são os mesmos, deixaram de conseguir fazer o mesmo futebol. E lá está, a semana passada aqui especulávamos se o Sporting tivesse marcado primeiro aquele penalti que não foi apontado sobre o Catamo e fosse golo, pudesse desbloquear a equipa. Desta vez marcou. Desta vez teve o tal penalti logo a começar, marcou o golo, mas não desbloqueou a equipa. Sim, é verdade. E eu acho, sinceramente, que é um problema muito mais mental da parte dos jogadores de Sporting, ou pelo menos acho que só pode ser um problema mental
orfandade, não sei qual será a melhor palavra. Mas orfandade é boa. Não é? Eu acho mas eu não estou a gozar. Eu acho mesmo que foi bem escolhido. Porque eu acho que neste momento olha-se para o Sporting e vemos os mesmos jogadores que jogavam com o Rubem Amorim, e parecem de uma banalidade em comparação com a excelência que mostravam aqui há 3 semanas. Mas quando falas em orfandade, e vamos agora tentar pôr isto do ponto de vista mais objetivo, o Sporting neste momento, já podemos dizer, tem mesmo um grande problema de treinador? Eu acho que o Sporting teria aquilo que eu acho é que o Sporting teria sempre um problema com o treinador. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem o Rubem Amorim, quem entrasse não ia ter a vida fácil, mas eu acho que não é o treinador. Na minha opinião, não é o treinador. É o que tu dizes. Há um problema de orfandade, sim. Perderam o Rubem Amorim. E parece-me que até de uma forma algo juvenil estão a atravessar um período de orfandade que eu acredito sinceramente que seria impossível ou difícil para qualquer outro treinador chegar lá, porque nenhum outro treinador vai ser o Rubem Amorim. Isto porque é uma ideia de jogo muito própria de autor do Rubem Amorim. Há outras formas de jogar que poderiam ser mais adaptadas por outro tipo de treinador. Este é uma forma de jogar. Acho que vai além do futebol, sinceramente. Então, o que é que quer dizer isso, além do futebol? Eu tendo a concordar com o Jorge, ou seja, isto não passa de um palpite, mas o meu palpite é que fosse quem fosse que caísse no Sporting depois de uma tão pesada herança e de uma pessoa tão especial por lá ter passado e de lá ter saído com o estatuto inegável de líder unânime, seria dificílimo para qualquer um. E quando eu digo para qualquer um, digo até para um treinador, como agora se tem ouvido muito, com mais experiência do que João Pereira, porque parece que o problema de João Pereira, pelo menos o mais fácil de apontar a João Pereira é a experiência. Não tem experiência, denota que não tem experiência. Sim, se o problema for esse, é o único que passa com o decorrer do tempo, não é? Exato, Sim. claro, mas eu acho que vai muito para além disso, ou seja, eu acho que mesmo um treinador que tivesse muita experiência e um treinador que até porventura estivesse mais preparado, e eu não estou a colocar palavras minhas nessa avaliação, mas tendo em conta a crítica em torno de João Pereira, poderia estar a sofrer do mesmo mal. No limite, o meu palpite, lá está, é que isto teria uma grande probabilidade de acontecer, porque nós não podemos andar constantemente a apregoar que Rubén Amorim era tão especial e depois acharmos ao mesmo tempo que a equipa não se iria ressentir disso. Eu acho que são duas coisas que não cabem no mesmo saco. Acho que a equipa teria sempre de se ressentir da sua ausência e do seu abandono, digamos assim. E não é uma coisa de campo só. É de campo, é de liderança, é de dia-a-dia, é de carisma, é de discurso, é de tudo. E portanto, lá está, eu sou muito mais nova do que vocês, mas eu nunca tinha assistido a algo como assisti com o Rubén Amorim no Sporting. Em nenhum outro clube, e vi vários campeões, mas a forma como o Rubén Amorim se conseguiu entranhar de alguma forma com aqueles jogadores era mesmo especial, e via-se que era especial, e via-se que tinha os jogadores na mão, todos eles, e que confiavam no Rubén de forma acérrima. E eu acho que a saída de um líder desses, e se nos colocarmos nos sapatos dos jogadores e pensarmos nisso numa circunstância do nosso trabalho, conseguimos perceber que se calhar connosco também teria impacto nós termos alguém assim e de repente essa pessoa ir embora. Portanto, eu acho que este problema é um problema que vai muito além da questão do jogo. Acho que é muito mais emocional e por esta altura eu não consigo separar. Eu olho para a equipa, olho para os mesmos jogadores, como dizia o Luís, e eu não consigo balizar o que é tático do que é emocional, porque vejo jogadores a cometerem erros que se calhar eu nunca os tinha visto cometer, ou pelo menos outros que se calhar vejo cometerem muitos erros quando se calhar só os tinha visto a cometer aquilo uma vez. Portanto, a falhar em coisas simples, recepções simples, tomadas de decisão quase todas elas falhadas, a perderem muitas bolas, portanto, coisas que não são normais. Aquele lançamento do Géni não é normal. O Géni sabe fazer melhor do que aquilo, não está isso em causa. Não é jogo, aquilo é uma má decisão. Exatamente. Portanto, tudo isto, eu acho que tudo isto é um bolo muito difícil de decifrar, e sinceramente não acho que passe por uma questão de
de os jogadores não quererem ou de os jogadores não correrem, não acho nada que tenha que ver com falta de atitude dos jogadores. Eu acho que é uma coisa muito mais psicológica, até porque nós podemos apontar, acho eu, e se quiserem podemos falar sobre isso, podemos apontar algumas diferenças, embora não me pareçam assim tantas diferenças, mas há algumas diferenças efetivamente entre João Pereira e Ruben Amorim no que diz respeito ao sistema, mas nem acho que seja por aí, sinceramente, nem acho que seja por aí. Sim, nem tudo é psicológico, nem tudo é físico, mas tudo depois em campo tem uma tradução tática. Depois em campo tudo é tático. Isto é, as más opções que os jogadores tomam, a deficiente circulação de bola, ou mais lenta, sem criar desequilíbrios, as más opções de um jogador depois em determinada posição e até as opções do treinador para colocar este jogador ou outro, tudo isto depois tem um transfer tático, isto é, o problema mental tem um efeito depois de provocar um dano tático na equipa, seja individual, seja coletivo. E o Sporting está, de facto, nesse momento. Perceber onde começa a causa e o efeito é o grande desafio nesta altura. Eu tendo a concordar com vocês, embora concordando que seria sempre difícil para qualquer treinador substituir o Ruben Amorim, não esperava-se sinceramente semelhante coisa do ponto de vista de uma ruptura tão acentuada, tão grande em todos os jogadores em termos de rendimento individual e coletivo, mental, e lá está, transfer tático. Neste momento, e olhando para o Sporting como uma equipa com líderes dentro do campo, começando com o Yulman, acho mais estranho não serem os jogadores a pegarem no balneário. Aliás, desde o início, se vocês se lembram, quando saiu o Ruben Amorim, eu disse esta equipa terá que ser nos próximos tempos dos jogadores. Sim. Terá que ser muito o que os jogadores querem. Os jogadores têm que assumir, porque os jogadores têm a memória coletiva daquilo que faziam com o Ruben Amorim. Mas eles não querem, desculpa interromper-te, Luísa, o João Pereira não quer fazer exatamente as mesmas coisas de Ruben Amorim, e eu acho que isso é de coragem, sinceramente. Pode ser de coragem, mas pode não ser inteligente nem coerente. Mas acredito que todas as pessoas devem seguir as suas convicções, independentemente daquilo que depois possa ser a sua valoração, porque quem está de fora, mas perder ou ganhar, mas sempre com as suas ideias, isso sem dúvida nenhuma. Mas ele podia estar a perder com as ideias de Ruben Amorim, foi exatamente isso que ele explicou na conferência, que foi, então mas eu agora vou aplicar as ideias do Ruben e depois se eu perco, como é que eu respondo perante umas ideias que não são minhas? Sim. A pessoa no limite, perdendo ou ganhando, tem de saber como é que vai responder a esses resultados. Eu acho que João Pereira, aqui e ali, e volto a dizer, acho que as mudanças não são assim tantas, mas aqui e ali vê-se que há ali um dedo do João, e não me parece que ele devesse abdicar disso para depois responder pelo quê? Pelo Ruben, que já não está lá. Quer dizer, é um bocado estranho. Claro que sim. Não no sentido de que um treinador não pode jogar com ideias que não são suas, porque isso arrisca-se a perder duas vezes. A perder antes de jogar, porque não teria as suas ideias, e depois a perder no jogo em si, em concreto, porque perde sem ser com as suas ideias. Não acho que é isso que esteja a acontecer. O João Pereira só está a perder uma vez. Só está a perder no jogo. Não está a perder antes. Não está a jogar com as ideias do Ruben Amorim copy-paste. Está a meter também as suas nuances. É certo que é um Sporting que teve a lesão de Pote, e eu acho que isso é muito importante. É um Sporting que teve a lesão do Nuno Santos, e eu acho que também isso é muito importante. Mas a verdade... E já agora Morita, não é? Portanto... Sim, e agora a seguir temos o Dani Bragança e o Morita, que ainda vai tornar mais complicada a situação. Mas a verdade é, mesmo com estas lesões, o Ruben Amorim encontrava soluções e procurava jogadores que sabiam exatamente interpretar outras formas de tocar naquelas posições e a equipa continuar a andar. O que eu dizia, voltando ao raciocínio que tinha há pouco, era que imaginava, e acho que era o ideal, a equipa ser dos jogadores nesta altura. Quando digo a equipa ser dos jogadores, não é estar acima do treinador. É o treinador ele próprio perceber que quando entra a meio do caminho, num balneário que é todo moldado por um treinador que revolucionou, que mudou tudo no Sporting, que é superestrutura, claramente, que mudou o balneário, a forma de jogar, e tornou uma equipa que era amorfa, uma equipa vencedora e a jogar grande futebol, ele tinha que perceber de que naquele momento ele vai entrar, não é como seja um elemento estranho, mas ao princípio é um passageiro clandestino que tem que se adaptar aos jogadores, e portanto
fazer os jogadores se sentem bem naquilo que estão a fazer. E isso acontece. Eu falo com muitos treinadores e muitos treinadores muitas vezes dão uma ideia e depois perguntam aos jogadores se sentem bem com ela. Vamos jogar assim. E depois perguntam aos jogadores, mas é isto que vocês pensam? Vocês sentem-se bem para fazer isto? Mas nós não sabemos exatamente o que se passa no balneário. Não, nem eu estou a dizer que isso não acontece. O que eu estou a dizer é que nós podemos interpretar o jogo por aquilo que vemos a partir da bancada e as sensações que nos passa. E a sensação que nos passa é que aqueles jogadores, neste momento, há ali um elo que se parte entre a mensagem, entre aquilo que eles sentiam e aquilo que eles depois jogam e antes jogavam. Portanto, algo se partiu neste elo. A saída de Ruben Amorim, claro que sim, que seria difícil para todos, mas os danos são excessivamente exagerados para provocar um baixar de rendimento tão grande e tão gritante nos jogadores. Pelo que neste momento, e a semana passada dizia que 2-3 jogos serão muito curtos para avaliar o João Pereira, e não vou dizer que agora 4 já são suficientes, não faria sentido. Eu não gosto de treinadores só de um jogo, não podemos analisar, temos que analisar pelo conjunto, mas a verdade é que nesta altura a equipa teria que ser dos jogadores, e acho que o treinador quis ser mais, é o que me parece, quis ser mais do que aquilo que podia ser nesta altura. Eu não estou completamente de acordo com isso, porque eu continuo a achar que o João Pereira não mudou tanto assim o Sporting que justifique a passagem dramática da excelência para a banalidade que têm sido os últimos jogos. Eu acho que este problema é um problema, certamente, do treinador por não ter conseguido manter a atitude competitiva da equipa, mas parece-me que é um problema muito dos jogadores. Sim, Jorge, desculpa, sem querer interromper a tua linha de raciocínio. Eu quando digo que quis ser mais do que podia ser nesta altura ou devia ser, não quero dizer que ele mudou a equipa ou a forma de jogar ou o posicionamento, não. Mas mais do que chegar lá e não dizer nada, Luís, o que é que ele podia fazer? Não estou a não dizer nada, mas aquela equipa ser mais dos jogadores agora do que ser uma equipa treinadora. Esta equipa não podia ser uma equipa de um treinador novo nesta altura. E também não parece que seja, sinceramente, não parece que seja uma equipa de um treinador novo. Mas o Sporting continua a jogar em sistemas muito semelhantes, sim, verdade, mas a comunicação não é a mesma. Lugares. Mas a comunicação não é a mesma. A comunicação do treinador, se calhar não é a mesma. Não seria nunca, nem se para lá fosse Guardiola. A comunicação não seria. Acho que outro treinador teria os mesmos problemas. Continuo a achar que é fundamentalmente um problema dos jogadores, de uma sensação de orfandade, de terem perdido o grande líder que tinham. Sim, ainda recentemente o Gyökeres é quase como mandou uma mensagem. Estão a fazer o luto da perda do anterior treinador, seja como for. Na minha opinião, isto é um problema dos jogadores e está-se a transformar num problema para os jogadores, porque os jogadores que há 4 semanas eram indiscutivelmente interessantes para jogar em qualquer grande equipa europeia, de repente afinal são sensíveis a uma troca de treinadores e passam a ser banais, e isso representa um risco. Não estou a ver investir milhões. Se nós quiséssemos, é muito rápido, e se nós quiséssemos explicar futebol a alguém, esta transição é perfeita, porque é uma transição que demonstra realmente como é que do nada, entre aspas, muitas aspas, como é que uma equipa muda tanto, a confiança individual muda tanto, como é que isto é assim tão volátil. Eu acho que é uma lição que o futebol, mais uma vez, está a dar a quem está a assistir a todo este processo, sinceramente. É o futebol a falar mais alto, no fundo. Sim, teríamos mais aqui para falar sobre isto, e poderíamos falar depois no podcast, porque parece-me que a questão ultrapassa essa situação, na minha opinião. É uma questão que depois tem um transfer tático, no fundo tudo é tático no futebol, depois em campo, e os jogadores não estão a tomar boas decisões, e porque se não tomam boas decisões é porque não estão com a cabeça para as tomar. Mas isso, vamos arrancar só porque temos de parar um pouco para na nossa emissão em direto. O Porto empatou o jogo. Eu aqui há semanas falava, penso que foi no programa onde não estava a Sofia, estava o Domingos.
do absurdo que eu acho nos últimos tempos, a moda que se tornou os jogadores irem dirigir-se às claques no final, que aquilo não faz sentido nenhum. Dizia isso no final de um jogo, já não me lembro qual, penso que até era o próprio jogo do Porto e Moreira, porque se sujeitar os jogadores a uma coisa daquelas, e que dizia que se dependesse de mim como diretor nunca iriam lá, sobretudo sujeitar-se àquilo. E acho que este jogo confirmou isso, não é? A forma como aqueles jogadores foram sujeitos novamente a uma situação daquelas é absurda, porque acho que o Porto acabou a fazer um jogo interessante em Famalicão dentro daquilo que é as dificuldades da equipa, e acho que a equipa tem tido alguma evolução nos últimos tempos para sair dos cuidados intensivos onde estava. Tem, de facto foi um jogo mais competente, não foi um jogo brilhante de todo. Foi um jogo mais competente. Eu acho que o Porto continua a sentir muitas dificuldades para conseguir transformar o Samu numa verdadeira referência de ataque. Há pouco falavas da forma como Pavlidis, por exemplo, no Benfica, consegue ser um segundo avançado quando não pode, não há condições para estar a jogar como um 9 puro. E acho que o Samu tem algumas dificuldades, é muito novo, há algumas dificuldades mesmo na forma como recebe a bola, como tem dificuldades para garantir essa profundidade que às vezes o Porto precisa. Não é um problema de idade, é um problema de perfil, Jorge. Se calhar eu acharia que ele poderia melhorar isso. Não estou a dizer que não pode melhorar, estou a dizer sim, que mas o perfil... é mais o perfil, sem dúvida. É capaz. Eu concordo. De qualquer forma, acho que há uma vontade de jogar para o Samu e há uma dificuldade imensa em perceber como é que se joga para o Samu. O próprio Vítor Bruna anda a tentar descobrir se é com Namazo no apoio, se é de outra forma. Vieira dentro ou aberto. Exatamente, se põe o Galeno, ainda neste jogo o Galeno andou muitas vezes por terrenos interiores. Sim, já no jogo anterior com a Casapia tinha entrado. A encostar no Samu, ou seja, há aqui uma busca ainda, parece-me, da melhor forma de chegar àquele que querem e que é o goleador da equipa, e isso voltou-se a sentir neste jogo. De resto, acho que aquela situação em que há de facto uma mão na área, mas o Porto chega ao golo, ao segundo golo e à vantagem, e depois vê esse lance revertido para se transformar numa grande penalidade. Acho que marcou um bocado o final do jogo, porque mais uma vez esta equipa também tem esse lado, não tem uma estabilidade emocional suficiente para lidar com questões destas. Sofia, só num minuto porque temos pouco tempo. Sim, mas concordas que o Porto está mais próximo agora de ganhar jogos do que estava há uns tempos atrás? Alguns traços gerais sobre isto. Tenho um amigo portista que disse algo que me ficou na cabeça e portanto vou reproduzir aqui. Disse que Samu tinha sido um presente envenenado, digamos assim, e isto no sentido tático da coisa, ou seja, ninguém está aqui a contestar a capacidade de Samu no momento da finalização, mas a equipa caminhava para um determinado modelo de jogo antes de Samu chegar e teve que dar uma volta de 180 graus depois da chegada de Samu, e de 180 graus, como explicou também o Jorge há pouco, significa arranjar a melhor forma de enquadrar Samu numa equipa que não estava a jogar com um avançado com as características de Samu e quase que está nos antípodas de Samu, porque, como sabemos, o Namazo é um jogador que tem óbvias dificuldades na finalização, mas dá muito mais ao jogo do ponto de vista da ligação, da circulação de bola. Depois, acho que jogar ao mesmo tempo com Samu, Galeno e PP é jogar à roleta russa. São três jogadores que de um momento para o outro, é verdade, devido à sua qualidade de execução, podem tirar um coelho da cartola na finalização, mas são muito erráticos na tomada de decisão. São três jogadores que ao mesmo tempo dentro do campo estragam invariavelmente as jogadas e o volume ofensivo que o Futebol Clube do Porto consegue ter até ao último terço. E aí até podemos juntar outros jogadores que não têm uma harmonia natural dentro deste 11 do Futebol Clube do Porto, como por exemplo Nico e Eustáquio, que são jogadores completamente diferentes naquele meio campo. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto fica sempre muito dependente da acertabilidade
criatividade e da capacidade que tem nos seus laterais. Martim Fernandes à direita e Francisco Moura à esquerda. Geralmente são eles que, vindos de trás, conseguem trazer algum rigor e alguma capacidade e definição no último terço do Futebol Clube do Porto. E, portanto, só para terminar, dizer que o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, onde Galeno e até o próprio PP se conseguiam destacar um pouco mais, era um Futebol Clube do Porto de jogo muito mais partido, que partia muito mais o jogo, jogava muito mais nas segundas e nas terceiras bolas e que conseguia soltar, libertar, verticalizar jogadores com esse perfil. Hoje em dia o Futebol Clube do Porto de Vítor Bruno é um Futebol Clube do Porto que assenta muito mais o seu jogo durante mais tempo em organização ofensiva e, portanto, tem dificuldades que estes jogadores que precisam mais vezes de espaço, também eles consigam brilhar mais vezes. Sim, sem querer comparar uma equipa com outra, da época passada tinha melhores jogadores, em geral também resolvem mais, não é? Evanilson, Taremi, Chico Conceição, por aí fora. Não acho que o Samu seja um presentivo de nada, de forma alguma. A questão é que eu tentei explicar a explicação. Eu sei, sim, não. Explicar a expressão, era isso que eu... Sim, não acho, e acho que o Samu é um jogador de qualidade, tem que ser bem enquadrado no perfil daquilo que ele tem e as características coletivas que a equipa pode ter como ideia de jogo. Não fez a pré-época, eu acho que isso é de facto relevante, que o primeiro Porto não teve ponta de lança e o Porto tem que ter de facto um ponta de lança e acho que Samu é um bom ponta de lança. Agora a equipa não fez a pré-época a pensar nesse tipo de número 9 e há um choque conceptual entre duas formas de pensar o momento ofensivo com ou sem Samu, e isso tem-se revelado em alguns jogos. Continuando a falar do nosso campeonato, estamos a falar do Porto e dessa questão do que eu estava a querer explicar em relação àquilo que é o meu ponto de vista, percebo aquilo que a Sofia disse, ou que o amigo da Sofia disse, em relação àquilo que é o Samu presente envenenado. Porque eu acho que a ideia do Vítor Bruno desde o início era jogar com um ponta-lança, só não jogava porque a equipa não o tinha, e colocou Namazo naquela posição, e Namazo tem outra forma de jogar, e é uma forma de jogar que é interessante, mas acaba por não ser tão interessante para jogar com outro ponta de lança como Samu, porque a equipa necessita ter um meio campo mais preenchido a todos os níveis. Agora, aquilo que eu continuo a olhar para este Porto, e independentemente dos problemas ofensivos que possam existir nesta questão de Samu, é a questão defensiva. Eu acho que o Porto continua a ceder muito às equipas adversárias quando perde a bola. Mesmo com o próprio Casa Pia, aquela primeira parte em casa, em que, e aliás, nós acabamos por não falar desse jogo porque fizemos o programa antes desse jogo, que foi na segunda-feira à noite, o Porto, mesmo tendo a bola na primeira parte, as melhores oportunidades são 2 lances de contra-ataque do Casa Pia, que foi uma equipa que jogou ali num 5-4-1 fechado, e que no jogo com o Famalicão, um Famalicão que pode fazer muito mais. Tenho curiosidade para ver agora como é que o Hugo Oliveira vai pegar nesta equipa, porque esta equipa tem qualidade, tem plantel para ser muito mais. Quando conseguiu soltar-se um pouco ofensivamente, criou logo problemas ao Porto, e eu continuo a achar que o problema do Porto é essencialmente de equilíbrio defensivo, transição e organização. Eu por acaso não vi no Famalicão... Não viste tanto isso, não, porque a equipa não se soltava, não é? A equipa estava metida no... Aliás, como tem acontecido demasiadas vezes ao Porto este ano, eu acho, por exemplo, o lance do golo do Famalicão resulta de mais uma perda, de mais um erro não forçado a meio campo, de uma perda de bola. Foi o Fábio Vieira que entrega a bola a meio campo, no meio campo defensivo. Mas a questão é que lá está, João. A questão é o Fábio Vieira no meio a atacar, ser de facto desequilibrador. Outra coisa é o Fábio Vieira no meio a defender, desequilibrar a sua própria equipe. Mas ele não estava a defender, Luís, estava a partir para o ataque. Não, é a mesma coisa, desculpa lá. Agora deixa-me dizer isto, porque eu acho que isto é decisivo. É a mesma coisa, tu não podes separar nunca o momento ofensivo do momento defensivo, é inquebrantável. Mas eu acho que quem está a separar és tu, Luís. Não, ou seja, repara uma coisa. Dizer que o problema é defensivo. Não. Eu acho que o problema começa na forma como a equipa tem a bola e por isso é que a perde muitas vezes. Exatamente, estás a ver? O que eu te estou a dizer é que quando uma equipa está a atacar, tem que precaver o momento de perda da bola para não estar desequilibrado. Estamos de acordo. Há jogadores que sabem fazer isso.
Há jogadores que não sabem fazer isso. Há jogadores que coletivamente conseguem fazer com que o resto da equipa também faça isso. Há jogadores que, não sabendo fazer isso, impedem que o coletivo o faça. E quando se coloca... Sofia, deixa-me acabar, por favor, depois falas tu o quê? Okay. Quando perde-se a bola naquela zona central, um jogador com as características que tem de saber atacar e depois quebra a natureza inquebrantável de um jogo, quando perde a bola, isso desequilibra a equipa toda. Mas era precisamente isso que eu estava a dizer. Ou seja, em boa verdade, o Famalicão não criou absolutamente nada até criar esse lance. Não criou nada e estava confortável sem criar nada, porque o empate lhes era muito confortável. E criou num erro claro de um passe. Foram vários, na verdade. Certo, depois houve uma sucessão deles assim, a seguir, mas começa nesse. E depois há mais uma série de erros na abordagem aos jogadores que vão concluir o lance. Há um erro depois também enorme do Diogo Costa, que devia ter segurado a bola, mas aquilo que me parece é que essa permeabilidade defensiva do Porto é quase sempre explorada em situações deste género. Sim, em perdas de bola, mas isso é natural, que desequilibram. Jorge, lá vai uma coisa. Mas o que eu digo é que os 4 momentos do jogo estão sempre ligados. Quando digo que uma equipa tem um problema defensivo, não quer dizer que uma equipa tenha um problema defensivo e seja boa a atacar. Não, o momento das transições é um momento decisivo. Claro, a única coisa certa que se tem quando se tem a bola é que se não fizeres golo, a vais perder. E portanto tens que a perder em condições que não te desequilibra atrás. O Porto muitas vezes perde a bola em situações que a desequilibra atrás. É precisamente isso. Portanto, e esse problema começa muitas vezes em jogadores inesperados ou que são inesperados. Neste caso, o Fábio não era propriamente o jogador que eu esperava ver fazer um passe tão disparatado como aquele que fez e que deu início à jogada. De resto, Jorge, o Famalicão. Sim. Diz. Já agora podes completar o teu raciocínio ou seja, também na questão desta pergunta, que é, olhando para o meio campo do Porto e para todos os jogadores que vêm para a frente, sem contar com o Nico, que jogador é que gera tempos de jogo? Dos que jogaram ou dos que existem? Dos que jogaram. Para mim, nenhum. Mas eu acho que há um jogador assim. Há o Alan Varela que não jogou. Sim, mas a partir da posição 6. Sim. Tens o Vasco, tens o próprio Ivan Reimer, que é um jogador que arrisca muito, muito menos. Esta conjunção de todos estes jogadores, o PP acelera, o Fábio Vieira acelera, o Galeno acelera, o Eustáquio é um médio de chegada, o Samu só consegue estar no momento da finalização. Quem é que gera a bola para o Porto? Quem é que gera a bola? Quem é que gera a circulação de bola? Quem é que verticaliza menos no Porto? É o Nico Gonzalez. É o único. Não há nenhum jogador do Porto no meio campo e do meio campo para a frente que saiba gerir ritmos de jogo, cujo o seu jogo não tenha como principal característica a aceleração. Sim, e acho que o Nico ganha com o Alan Varela ao lado. Isto expõe a equipa constantemente. A equipa expõe-se tanto defensivamente porque está sempre a perder a bola, porque não faz mais do que 3, 4 passes. Porque todos os jogadores querem precipitar a finalização da bola, não querem geri-la, não querem encontrar o espaço certo para visar a baliza contrária, querem atacar, querem verticalizar o tempo todo. E eu acho que é isso que expõe a equipa. Ou seja, eu percebo o que diz o Luís, mas para mim isto advém sobretudo do momento com a bola e não sem. Sim, mas é isso que eu estou a referir. As coisas não podem ser separadas. O momento com a bola e sem a bola estão diretamente relacionadas no jogo. A questão do meio campo do Porto, e olhando aquilo que falas em gerir tempos de jogo, a equipa tem uma quantidade de posse de bola neste tipo de jogos que até parece, desta forma, que é excessiva para a equipa. A equipa não necessitaria de tanta posse de bola, necessitaria ter mais espaços, tendo menos tempo de bola, explorando depois os espaços. Repara que a forma que estás com a bola, é o que é que fazes com ela. Sim. Obviamente que o Porto vai ter sempre mais posse de bola do que o adversário, isso é quase certinho. Sim, não liga como a nossa. Qualquer equipa grande terá sempre mais posse de bola. O que eu digo é que há várias formas de ter posse de bola. Nunca defendi a superioridade moral de ter a posse de bola. Não é? Eu acho que a melhor jogada do Porto foi quando teve menos posse de bola, em termos de tempo, foi a jogada do 2-1. Exato, mas quantas vezes
quantas vezes é que o Porto se vai encontrar numa situação dessas? Claro que vai encontrar-se poucas, naturalmente, porque qualquer equipa em Portugal fecha-se atrás e vai-te desafiar, vai-te colocar o jogo de uma forma muito simples. Tu tens que abrir espaços que eu vou-te fechar. Pronto. Exatamente. Portanto, esse lance até é antagónico. Ou seja, tu consegues ver boas características dos jogadores que precisam de espaço, sobretudo, para terem as boas características à vista. Mas todos os jogadores são melhores quando têm espaço, todas as equipas são melhores quando têm espaço. Isso aí parece-me que é pacífico no nosso debate. O que te refiro é que o momento da velocidade é um momento que eu entendo que é a velocidade de circulação de bola, não é do jogador. É a velocidade para para detectar rapidamente, a velocidade da mente, detectar rapidamente um espaço em que a bola possa entrar, rapidamente onde a bola seja descoberta, isto é, sem pressão, e depois a velocidade com que se faz essa circulação para fazer dançar o adversário. Quando não fazes nada destas duas coisas e depois ainda por cima erras um passo e perdes a bola, naturalmente que a equipa tem um problema defensivo que está relacionado com o problema ofensivo. Sim. As coisas são inquebrantáveis. Agora, eu acho que o meio-campo do Porto sabe gerir tempos do jogo, no sentido de que quando tem a bola, não é uma equipa que se precipite, na minha opinião, sinceramente. Eu acho que se precipita muito. Eu não acho que o Nico, que o Eustáquio, ou que o Varela, ou até o Vasco Sousa. Mas o Vasco nem tem jogado, coitado. Sim, anda lá aos trambolhões. Vai ter o seu tempo. E acho que não está aos trambolhões. Acho que ele é um jogador que tem o seu tempo de jogo, poder ter entrado mais vezes, podes dizer isso, também se calhar sou tentado a concordar, mas acho que vai ter o seu espaço, e nesta altura Varela, Eustáquio e Nico garantem um bom meio-campo ao Porto. A questão é tu perceberes o que é que se quer do Galeno, também como tu referes. Isto é, agora, depois entramos numa coisa que é a ligação de setores. Tu tens este meio campo que acho que sabe ter a bola. Agora, e depois, como é que tu ligas com o ataque? O Jorge tocava num aspecto que, aliás, estava a comentar o jogo Casa Pia e referiste várias vezes. O Galeno estava sempre a jogar quase como um segundo avançado junto do Samu e não na largura. A largura era dada pelo Francisco Moura, que é um bom jogador, mas que está confundido com aquilo que tem que fazer. Vai dentro quando deve ir fora, vai na profundidade quando devia estar no apoio mais atrás. Vê-se muitas vezes os entendimentos que havia entre ele e o Galeno, até na discussão que tinham. Olhas para o lado direito e tens um falso ala, não é? Que vem o PP dentro, ou vai então jogar o Fábio Vieira aberto. Aliás, o jogo Casa Pia começou ao contrário e depois acabou por entrar o Fábio Vieira para a zona interior e o PP é mais aberto, mas no fundo acaba por ser sempre o João Mário ou o Martim, o lateral dessa profundidade. O Porto retira os extremos do jogo e passa a jogar numa zona central onde não tem ligação meio-campo-ataque. E perante os adversários que se fecham muito, a equipa fica engarrafada, fica metida numa garrafa. E quando perde a bola, a equipa fica desposicionada. É verdade, embora só mesmo para sublinhar um ponto, acho que isso não aconteceu com o jogo de Famalicão. Houve duas exceções. Sim, por este jogo eu disse que teve mais perto de ganhar este jogo. Sim. Houve uma exceção que foi o lance do primeiro golo e depois houve aquele bónus, isto sem nenhuma conotação, o bónus que foi o penalti, porque não foi um lance que o Famalicão tenha criado estruturalmente uma oportunidade de golo. Ganhou uma oportunidade de golo com aquele penalti. Não vi o Famalicão desta vez a fazer aquilo que muitas equipas têm feito ao Porto, que é precisamente explorar essas dificuldades que o Porto tem no ataque, essas perdas de bola que depois sofre em zonas complicadas e em que depois tem muita dificuldade de recuperação. Sim, neste jogo foi o jogo em que teve mais perto de ganhar. Muito perigosos. Sim. Mas não vi isso neste jogo. Neste jogo vi muita dificuldade para ser eficaz. Ok, Sofia, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isto para arrancarmos, estamos quase aqui também no nosso limite de tempo. E seguimos. Sim, porque na próxima jornada vamos ter jogos que nos podem dar mais sinais em relação a isto e perceber a evolução da equipa. E espero que com o João Pereira e o Vítor Bruno, porque independentemente destas análises mais críticas que possamos fazer, uns mais do que os outros em determinados momentos, eu não acho que faça sentido questionar nesta altura o João Pereira e o Vítor Bruno no sentido de os despedir, isto é, imaginar que despedindo-os se está a mandar o problema e contratando outro treinador se está a contratar a solução, como parecia ser o caso do Benfica. Não é? Porque aí era um caso que já vinha da época passada, já tinha raízes profundas, os problemas da equipa. Certo. Neste caso, não me parece, nestes dois casos, não me parece ser isso a solução.
Pois, normalmente nunca me parece ser essa a solução, e no entanto é tantas vezes a solução porque... A opção, porque os adeptos começam a não aceitar e a não ter paciência para aguentar. Mas as direções é que têm que ter paciência, os adeptos não são feitos para ter paciência, são um ser vivo impaciente. As direções elas próprias também têm as suas fontes de pressão. Acho que o Frederico Varandas neste momento está numa situação mais confortável que o André Vilas-Boas, por tudo, porque foi campeão, porque não sei, depois do que ele se atravessou com o João Pereira, não sei. Sim, mas até pelo que se atravessou pelo João Pereira, não pode dizer que uma aposta há 3 semanas que ia ser um treinador, okay, não pode passar. O Sporting volta a jogar amanhã com o Clube Bruges, volta a ter um jogo em casa com o Boa Vista, que é daqueles ou ganha ou ganha. Sim, mas se não o ganha, está instalado de facto essa crise com o Bruges, para o presidente. Com o Bruges, por exemplo, basta um empate para garantir o play-off, praticamente. Portanto, há aqui uma margem maior de um resultado que não tem de ser necessariamente positivo. Agora, também acho que sim, se perder com Boa Vista em casa, não é? Não ganhar o jogo, sim. Qualquer alteração do caminho por parte de Frederico Varandas terá de vir acompanhada de uma eu errei na avaliação. Na avaliação, porque ninguém pode achar que João Pereira é treinador para um dos 5 melhores clubes do mundo daqui a pouco tempo e ao mesmo tempo despedi-lo porque as coisas ao início não estão a correr bem. Portanto, se Frederico Varandas, quiçá, lhe passar pela cabeça despedir João Pereira, terá de vir admitir o seu erro porque se fidelizou demasiado no discurso de apresentação, parece-me. Sim, isso, eu acho que ele também iria, acho que chegado a um determinado ponto o fará, não é? mas esperemos que não, até porque desejando o melhor ao João Pereira e ao Sporting, naturalmente. O mesmo ao Porto, porque embora o Porto tenha um problema mais estrutural de clube neste momento, em relação àquilo que é a contestação que está a ser feita ao Vítor Bruno, eu penso que é claramente de setor. Sim, basta olhar para a última época. O Porto, na última época, para esta altura, tinha exatamente os mesmos pontos que tem agora. Já tinha sido eliminada a Taça da Liga e agora foi eliminada a Taça de Portugal. Conceição fez péssimos trabalhos em termos de exibicional, ou seja, em termos exibicionais. Eu lembro-me de vários períodos catastróficos de Sérgio Conceição ao lembro do Futebol Clube do Porto. Mas também te digo uma coisa, Jorge, parece-me claro que o Futebol Clube do Porto tem de ter o poder na estrutura. O poder do Porto não pode estar nas claques do Porto. Portanto, o poder do Porto tem que estar na estrutura do Futebol Clube do Porto e para identificar como o Porto tem feito até aqui essas pessoas que extrapolam e que vão além do que é permitido no futebol, como atirar garrafas e questões que vão... Estou absolutamente de acordo com o Luís quando disse no início que aquela espécie de via sacra que é... Mas eu já tinha dito isto já em jogos anteriores, é que agora chegou-se ao limite. É que vocês naquele dia, o próprio Domingos também dizia, mas não vão desta vez, não vão das outras. Eu acho que isto não vão nunca. Quer dizer, ou vão uma vez, quer dizer, isto também não... Isto é cultural, Luís, é cultural. Mas expor essa uma espécie de via sacra, as touradas também são culturais e são absurdos. Como se tivessem de ser escoteados. Como é evidente, não faz sentido nenhum. Eu não estava a justificar, eu estava a dizer que me parece cultural e por isso é que se repete à exaustão sem sentido nenhum. Eu não sei se é cultural, eu sei que é uma coisa que eu percebo. Nós vemos isto em Itália também, muitas vezes, não é? Também esta necessidade de justificar alguma coisa aos grupos mais... Mas uma coisa, enfim, fazer isso uma vez, num determinado ponto específico, agora, fazer isto por sistema, quando vai acontecer aquela humilhação pública, é que há jogadores que, enfim, olham aquilo, querem lá saber, vão-se embora. Há outros, para aquilo é uma metralhadora na cabeça e mentalmente... E achar-se que aquelas pessoas, por algum motivo, sentem mais o clube porque demonstram mais do que as outras. Então, portanto, mas as outras por isso é que eu sempre aqui já disse várias vezes, aliás, na época passada dizia que não, que era completamente contra esse tipo de via sacra, utilizando o termo do Jorge. Agora, não acho que o Porto, de forma alguma, vá se gerir dessa forma, como o Sporting também soube ultrapassar esse momento do problema que tinha com as claques. Sim. E, portanto, eu acho que essa questão, as estruturas, neste momento, já estão mais sensibilizadas para esse tipo de situações. E bem. Falando nestes dois clubes, porque sabe-se o que era o passado, falando nestes dois clubes em concreto, do que era. Temos que terminar, que estamos aqui mesmo em cima da hora. Foi uma jornada em que voltou a confirmar
um excelente Santa Clara, metido em 4º lugar. Atenção que há aqui um engraçado Santa Clara Braga daqui a 2 jornadas, que é a última jornada do ano, e será interessante em face daquilo que é o 4º e o 5º lugar. O Braga que vai jogar em Roma a meio desta semana. O Vitória voltou a jogar bem, perdendo, mas está a dar bons sinais, e por isso acho que teremos daqui uma boa semana de futebol, para ver futebol, porque também temos a Liga dos Campeões. A pressão lá está em cima do Porto, também o jogo com o FC Midtjylland. Sim. Aí é que o Porto tem mesmo que o ganhar. Tem. Para se meter ainda na Liga Europa. Na zona playoff, pelo menos. Enquanto que as outras equipas têm mais margem para preparar essa passagem à fase seguinte das competições europeias. Estaremos aqui para falar nisso na próxima semana, e também das outras equipas. Hoje falamos menos, pedimos desculpa por isso, de falar menos das outras equipas, sobretudo desse Moreirense do César Peixoto, que está a jogar muito bem, já ganhou ao Sporting, já ganhou a Porto, empatou ao Benfica. Mesmo ali com um pênalti um pouquinho voado, né, na parte final do jogo, segundo disseram os jogadores, toda a análise crítica naquela altura, mas mais do que empatar ou ganhar, a equipa está a jogar bem, e está a pegar num bom trabalho da época passada, está num bom 7º lugar e a jogar bom futebol. Cá estaremos na próxima semana para continuar a falar daquilo que nos apaixona, que é o futebol, e o futebol que suscita debate, né? Que não suscita tanto consenso, e este debate é importante, falarmos de futebol, do jogo, com esta paixão por aquilo que são os jogadores, que são os treinadores, que são as táticas, que são as opções, e tentarmos encontrar aqui solução para aquilo que muitas vezes eu gosto de dizer que é resolvido com uma boa trivela metida ao ângulo, e acabamos com as discussões todas. Ok, um grande abraço, até para a semana.